Capítulo 23. A arte de girar pratos, do, do livro Sacadas de um Empreendedor, do autor Érico Rocha. Todos nós, seja eu, você ou seus amigos, já experimentamos aquele momento em que a vida parece uma grande bagunça. É aquele instante em que tanta coisa precisa ser feita que ninguém sabe ao certo o que fazer, o que leva muitas pessoas a fazer tudo ao mesmo tempo, ou então dá demasiada atenção a certos aspectos insignificantes, ignorando outros extremamente importantes. Pois bem, lá estava eu no meio do turbilhão de uma crise. Eu já estava tendo sucesso em meu negócio, mas não conseguia atingir um equilíbrio ou desempenhar tantos papéis. E neste exato momento, conheci um grande mentor. Era um cara que eu admirava profundamente, que causava profundo impacto nas pessoas ao seu redor, que proporcionava uma qualidade de vida à sua família, e isso me fazia ter admiração por ele. A pergunta que eu me fazia naquela época era: como ele consegue? Em uma das primeiras conversas que tive, ele me disse: Érico, você tem um talento de gerar oportunidades. Você consegue enxergar as oportunidades e agarrá-las. Mas depois disso, você as mantém em seus braços, correndo o risco de algumas caírem. Você precisa conhecer a teoria dos pratos. Na época, eu prosperava com um negócio na área na área imobiliária, que estava em ascensão. Faturava cerca de 450 mil reais por ano. Por isso, fiquei surpreso com a forma como ele enxergava a minha vida. Sabe, aqueles trapezistas que equilibram pratos no circo? O que está acontecendo com seu negócio é que você gira o primeiro prato, colocando outro prato para girar e esquece daquele primeiro prato. E então ele cai. Enquanto você está girando esse outro prato, aquele prato cai. A grande arte do empreendedor é conseguir fazer o primeiro prato girar. Isso para outros pratos sem deixar ir para outros pratos sem deixar aquele prato inicial cair, tanto em seus negócios quanto na sua vida. O fato é que em qualquer esfera da vida as pessoas não giram para sempre. Elas têm aquela força propulsora, mas sempre será preciso ter pessoas que estejam olhando e agindo naquele processo para continuar a girar. E isso mudou muito meu jeito de fazer negócio. A grande arte do empreendedor é conseguir fazer o primeiro prato girar, ir para outros pratos sem deixar aquele prato inicial cair, tanto em seus negócios quanto na sua vida pessoal. Talvez você me pergunte, Érico, como faço para girar vários pratos? Há diversas formas de fazer isso. Eu particularmente costumo fazer isso por meio de um eficiente método que desenvolvi para meus negócios. A primeira coisa a se fazer é ter uma intenção, um propósito. Você precisa querer fazer esses pratos girarem com uma intenção e de realmente fazer esses projetos acontecerem. Fazer girar cada prato com a intenção de que ele continue girando é primordial. Conseguir girá-los com a sequência que não adianta nada girar com prato novo se o preço é deixar cair outro prato. A segunda coisa que faço é escolher os pratos
eu escolho cada um dos pratos que eu vou girar. E olha que tenho diversos pratos. Tenho o prato da família, o da saúde, o do dinheiro, dos negócios, entre outros. Escolher o prato que você quer girar coloca você em um grau de atenção que lhe permite manter cada um deles girando no dia a dia. Por fim, tem uma equipe composta de pessoas altamente competentes, de modo que você possa delegar funções e que elas possam te ajudar em todo o processo. Eu busco trabalhar com profissionais criativos, competentes e apaixonados pelo que fazem e vou delegar atividades para pessoas que sei que vão cuidar com muito empenho e de, cuidado de cada um dos pratos que passei a eles. Mas há um detalhe importante que deve ser enfatizado para você que é empreendedor. Você pode delegar funções, mas nunca a responsabilidade do prato. Na época em que tive as conversas com o admirado mentor, eu estava em fase de construção do meu site e, paralelamente, muitas coisas novas pipocavam aqui e ali. Naquele momento, eu estava na fase de construir a lista de e-mails. E para um cara como eu, que prega a importância da construção da lista, corre o risco de não fazê-la bem feita, não era uma opção. Só que eu precisava girar outros pratos, dar valor para a comunidade que eu tinha construído, e até que isso criasse consistência, precisei bater nessa tecla insistentemente para um observador externo. Para um observador externo podia parecer que eu não estava nem criando lista, nem vendendo, mas a estratégia por trás dos meus movimentos é que faria com que todo o resto pudesse se sustentar, para que isso gerasse resultados afetivos dentro da minha empresa. Eu deveria criar uma série de processos na minha vida, nas minhas próprias empresas, nas pessoas que eu contrato. O que de fato acontece na vida é que muitas pessoas tentam copiar o que outras estão fazendo e não percebem que existe um plano mais amplo, global por trás daquilo, porque em determinados momentos simplesmente estamos preocupados em fazer aquele prato girar. Por exemplo, quando construo a minha lista, meu foco é gerar conteúdo, valor, relacionamento, segmentação. Quando esse primeiro prato está girando, eu imediatamente passo para o próximo. No meu caso, o próximo prato era a ampliação da lista que eu já tinha. E a partir daí pode-se passar para a fase seguinte, que é ampliar vendas, criar produtos, mas sempre atento para que os outros pratos não se espatifem no chão. Isso também é válido para a vida particular, pois vejo muitas pessoas com sucesso na vida profissional, mas que colocam tudo a perder na vida pessoal, jogando a própria saúde no lixo. Não vejo benefício algum em alcançar sucesso na vida profissional e ficar muito acima do peso em total desequilíbrio, colocando a própria vida em risco, ou então alcançar grande sucesso nos negócios e não ter tempo para dar atenção ao seu filho. A vida de empreendedorismo é feita de pratos girando. É uma arte, não uma ciência exata. É comum que as pessoas foquem numa área e vejam as outras desperdiçarem. Assim, um sucesso na área de negócios não justifica um dessas desastres da área familiar, na área de saúde, como dar atenção para tudo que ao mesmo tempo. Imagine toda a vida com esses pratos girando. Pense quais
são os pratos mais importantes que você pode fazer girar. Quais são os pratos que você vai conseguir girar e ficar satisfeito? É provável que você não consiga girar todos os pratos ao mesmo tempo, mas acredito que você tem que girá-los e garantir de alguma maneira que aquele prato irá continuar girando, mesmo que você não esteja lá. Você precisa desenvolver um mecanismo de alerta permanente para observar e monitorar se aquele prato está ou não girando. Fim do capítulo. Próximo capítulo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Capítulo 24.